Olá, turma, dando continuidade ao nosso desenho, eu vou fazer agora o acabamento do nosso desenho. Então, para isso, eu já tinha aquelas marcações dos furos, o centro dos furos, encontrei, já marquei com compasso. E agora eu vou só finalizar, encontrar esse aqui. Eu vou marcar com ponta seca do compasso esses pontos para eu não me perder na hora de fazer o acabamento, como eu vou fazer com caneta. E aqui também encontrar esse ponto. Então lembrando, ó, naquele exercício que nós fizemos, onde o ângulo era de 45 graus, que até caiu na prova, então eu tenho meu arco concordante com o segmento. Então eu tenho que esse é o ponto de concordância e esse é o ponto de concordância. Então olha só, do centro até esse ponto ele gera um ângulo de 90 graus. Do centro até esse ponto ele gera um ângulo de 90 graus. Então todo ponto de concordância é no ponto de tangência. E o ponto de tangência é o ponto onde o segmento forma um ângulo de 90 graus com o raio. Ok? Então aqui no raio ele é 20. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro, vou alinhar o meu esquadro. Vou posicionar aqui. E vou marcar uma linha, que é a minha linha do arco concordante. Eu faço essa linha e vou tombar aqui o esquadro, perdão, e vou fazer uma outra linha e vou marcar meu ponto de concordância. Então o que eu fiz? Em relação a essa linha aqui, 90 graus, essa linha 90 graus. Agora o que eu preciso ver é essa medida, só preciso conferir se a medida está com 20, para vocês não errarem. Então essa medida, ela tem 20 milímetros e ela tem 20 milímetros. Se não tiver 20 milímetros, na hora que você for traçar, vai dar um problema de concordância. Tá? Marco o ponto, achei o ponto, marco o ponto. E agora eu vou abrir o meu compasso com as medidas. Primeiro vamos fazer os arcos aqui de baixo. Então eu tenho uma medida, lembrando, para vocês não estragarem o escalímetro, marca aqui numa linha, faça uma linha qualquer, não precisa nem usar o esquadro, alinhar, faz uma linha aqui, ó, e marca ali, ó, as medidas 5, desculpa aí, 10 e 20, que são os 3 raios que nós temos. Diâmetro 10, que o raio é 5, raio 10 e raio 20. Eu vou primeiro trabalhar aqui com o meu raio é 10 milímetros. Estou trabalhando com caneta, então eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Então eu vou aqui naquele ponto, lembrando aquilo que eu já falei em outra aula, sempre colocando uma folha embaixo para que teu desenho, o teu compasso não escorregue. Então se você não colocar, você vai ter dificuldade, pode ser que o teu compasso. Então eu vou marcar aqui, ó, canetinha, fazer a caneta. Vou marcar aqui de novo. Então vamos lá. Se o traçado estiver fraco, você repete o desenho. Então toma cuidado, tem que ficar concordante. Então olha lá, já fiz o arco de raio 10. Vou partir para o raio de 5. Vou pegar a medida aqui de 5 milímetros. Lembra, agora vocês vão trabalhar com a medida bem menor, né? Então tem que tomar cuidado na hora de executar para não ter problema. Senão vocês vão ter dificuldade de traçar
Então eu pego a medida de 5. Faço um teste antes, tá? Só conferir o valor, está com 10 mesmo. Tá um pouquinho maior, mas é por causa da caneta. Tá, então agora a gente vem aqui, ó. Primeiro furo. 10. Segundo furo. Caneta tem hora que não funciona legal. Sempre mexendo a folha, porque o compasso pode ser que escorregue. Um outro. Dez. 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 Então tá vendo, ó? Então nós fizemos os 3 furos de raio 5, diâmetro 10 e o raio de 10, ok? Agora eu vou partir lá em cima pro raio de 20. Então eu tenho a marcação do raio de 20, dou uma conferida na medida, vou em 20 e pego essa medida de 20. Toma muito cuidado que na hora da concordância tem que a gente faz a conferência da medida onde ele vai concordar. Beleza? Ó, já fiz o raio de 20 milímetros lá em cima. Pessoal, a parte de arco acabou. Não tem mais o que fazer. Então o que nós fazemos agora? Nós apagamos as linhas que eu não preciso. Tá? E vou partir para o acabamento final dos contornos. Ok. Beleza. Então, as linhas de centro eu apaguei todas, porque eu vou fazer uma linha de centro específica. E agora eu vou dar acabamento. O acabamento eu vou usar a caneta, mesma caneta, e vou usar o esquadro. Tomo como referência a linha minha aqui do cabeçalho. E vou marcar, ó. Sempre, ó, se você é sempre da esquerda para a direita. A caneta está falhando um pouquinho, mas dá certo. Eu vou dar uma retrocedida aqui e vou dar acabamento aqui com... Ó, tô segurando o esquadro da base. Tô conferindo o ponto de início e ponto de término. Ok. Venho aqui, ó, mantenho o meu esquadro, não mudei a posição. Vem. E venho com
O único cuidado meu aqui, quando passa, é porque é caneta, ela passa um pouquinho. Volto aqui porque eu soltei o esquadro, alinho de novo e venho e faço a marcação. Certo? Agora eu vou usar a base aqui e vou colocar o esquadro de 30 graus. 30 a 60, que vai fazer o ângulo de 60 graus. Vou alinhar lá com aquele arco que eu concordante. Já vou virar e vou fazer ok? Pronto, terminei o desenho. Agora o que eu tenho que fazer? Fazer as linhas de centro. Então a primeira linha é uma linha de simetria, porque a peça, tudo que está do lado esquerdo está igual do lado direito. Então eu vou fazer a minha linha de simetria. Vou trocar de esquadro. Para mim é mais fácil trabalhar nesse sentido aqui, de cima para baixo, do que de baixo para cima. Então agora eu vou usar uma caneta vermelha para dar destaque aqui para vocês. Ok, linhas de centro. Já vou aproveitar e também fazer as linhas de centro dos furos. Aí já é menor, vocês não precisam fazer a linha completa, faz em cada furo. Então, vai ser... E vem para o outro lado, faço a mesma coisa. E agora eu vou tomar como referência e vou usar como são menores, você precisa tomar um cuidado aqui na hora de fazer o traçado, lembrando que sempre as linhas têm que cruzar, tá? As linhas de centro têm que cruzar. Sempre vai ficar um pouquinho menor de um lado do que o outro, não tem problema. Então o que eu fiz? Acabei de fazer as linhas de centro. E agora eu vou fazer a linha de centro em relação lá em cima, em relação à medida do 30. Então vou fazer a primeira linha de centro. E vou tombar aqui o esquadro e vou fazer a outra linha de centro. Ok? Então essa é o término do nosso desenho. O nosso desenho tem essa configuração. E no final de tudo, vocês depois vão ter que colocar as cotas. As cotas de... deixa eu corrigir aqui. Então vai dar 119. Vai dar 119. Então nós temos as cotas de 96, as cotas de 20, 40, 20, 25 e 25, 60 graus, 26 milímetros, 26, diâmetro 10, 75 e 119 e o raio lá em cima de 20 milímetros. Essa é a
finalização do nosso trabalho, ok? Então, sucesso para vocês e um bom trabalho. Agora é colocar as cotas.